Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar no capítulo 6 da Carta aos Gálatas. E ele já começa assim com uma ideia bem forte sobre comunidade, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. E logo depois, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Parece bem direto, um chamado à união, certo? Sim, é a primeira impressão. Uma chamada clara para solidariedade mesmo. Mas o interessante, eu acho, é que logo na sequência o texto cria uma tensão. Depois de falar para levar os fardos dos outros, a orientação muda um pouco. Muda como? Vem o cada um examine os seus próprios atos e, mais direto ainda, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Fica essa pergunta, né? Como a gente junta essas duas coisas? Apoiar o outro e, ao mesmo tempo, ter essa responsabilidade individual intransferível. É verdade. Uma dualidade, quase um paradoxo. E ainda tem aquele alerta, né? Contra se achar demais. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cuidado com a autoilusão. Nossa, profundo isso. Como equilibrar o coletivo e o individual sem cair nesse auto-engano? E o texto segue, né? Ele usa uma imagem bem agrícola. Exato, a da semeadura e colheita. É um clássico. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Parece simples, mas as implicações são enormes. Com certeza. E não é só tipo causa e efeito geral. O texto detalha, semear para a carne, para os desejos egoístas, digamos assim, leva à destruição. Agora, semear para o espírito, Aí o resultado é outro. sim, aí leva à vida eterna. É um chamado para ter consciência, sabe, das nossas ações e para onde elas levam. E, muito importante, um empurrãozinho para não desistir de fazer o certo. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Precisa ter persistência. Exato. A colheita vem, mas exige paciência, constância no bem. Essa ideia de semear com consciência, de autenticidade, parece que prepara o terreno para a crítica que vem depois, né? Aquela sobre circuncisão. Totalmente. O texto vai fundo na motivação por trás daquela insistência toda na circuncisão. E qual era o problema ali, segundo a carta? O ponto levantado é que a motivação não era das melhores. A crítica é que eles queriam mais é causar boa impressão exterior. Sabe, manter as aparências. Ah, entendi. Imagem. Isso. E talvez o ponto principal: evitar perseguição por causa da cruz de Cristo. Ou seja, era mais para se encaixar, para evitar problema, do que por fé de verdade. Faz sentido? Conveniência social, talvez. Exatamente. E o texto aponta até uma contradição. Diz que nem mesmo os que se circuncidam obedecem à lei, mas queriam impor isso nos outros para poder se vangloriar. Tipo, olha como eles seguem o ritual, buscar validação externa. Que complexo. Mirando na superficialidade, então, e o medo ali escondido debaixo de um verniz religioso. Pois é, e aí, em contraste direto com essa busca por aprovação, vem a declaração pessoal de Paulo, que é fortíssima. Aquela parte do quanto a mim, Essa mesma. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso muda tudo de figura. vira o jogo. E é aí que entra o ponto central. É aí que a gente chega no coração da coisa, talvez o ponto mais importante da carta toda. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação. Pronto. Nossa, nova criação. É revolucionário, porque ele está dizendo que o que define a pessoa religiosamente falando não é mais um ritual externo, visível, como a circuncisão. Que era super importante naquela época, né? Marcava quem era quem. Exatamente, era um marcador social, étnico crucial. Mas Paulo diz, não é isso. O que importa é essa transformação lá dentro, radical. Invisível aos olhos, mas real. Ser uma nova criação. Isso bagunça toda a hierarquia baseada no exterior. Essa ideia da nova criação como essencial é... Uau! Coloca todos esses rituais
e práticas num lugar secundário mesmo. E como ele amarra isso no final do capítulo. Ele encerra com uma bênção, né? Paz e misericórdia. Mas olha que interessante, ele direciona essa bênção para quem segue essa A regra. regra da nova criação. Isso, não a regra dos rituais. E termina de um jeito muito pessoal, quase físico, falando das marcas de Jesus que ele levava no corpo. Cicatrizes, talvez. Provavelmente, cicatrizes das perseguições que sofreu, e ele não via isso como vergonha, mas como um selo, sabe, da autenticidade dele, do compromisso com a mensagem da cruz, bem diferente daqueles que queriam evitar qualquer sofrimento. Entendi. Então, resumindo o nosso papo, a gente viu essa tensão entre cuidar uns dos outros e a responsabilidade pessoal, que não dá para transferir. Passamos pela imagem do semear e colher, falando de autenticidade, de consequências, e como isso contrasta com a busca por aparência lá na questão da circuncisão. E tudo deságua nesse conceito-chave. A nova criação é o que realmente importa, muito mais que qualquer ritual externo. Exatamente, cobrimos bem os pontos. E isso deixa a gente com uma coisa para pensar, né? Se o que realmente importa é essa nova criação, essa transformação interna, como é que isso aparece na prática? No dia a dia? Além das ações ou rituais que todo mundo vê? Ou, pensando na outra imagem, como é que esse princípio do semear e colher, que parece inescapável, funciona hoje? Nas nossas escolhas, nas consequências que a gente vive, mesmo fora de um contexto religioso. Fica aí a reflexão.